Pois é, queridos amigos, tal como vos havíamos prometido e tal como vos dissemos aí na partilha, vamos dar início ao primeiro conto do Fantástico, um programa que agora todos os fins de semana irá para o ar, ou talvez mais vezes. Contudo, esta primeira história faço questão de ser eu a contá-la na primeira pessoa. E espero que não se assustem, apesar dos xingueiros, do casumbi e de tudo o resto. São contos do Fantástico, são contos maravilhosos e que têm sempre um fundo não é de verdade, quer dizer, porque verdade é ela, mas que se pode tirar variadíssimas conclusões. E então é assim, isto trata-se de uma viagem que faço e de uma longa viagem, estrada afora, e com um carochazinho velhinho, e portanto, antes de começar a contar os contos do Fantástico e esta história maravilhosa, vou-me aqui concentrar, relaxar, dar-vos tempo de relaxar também, porque nós transmitimos nesta rádio original em ondas curtas, médias, compridas, as distâncias que vocês desejarem, nem que seja a palmo, mas desde que vos chegue e chegue bem, é o que interessa e está-se bem. E como são contos do Fantástico, querem-se músicas fantásticas, de suspense, e é isso que desde já vos vou oferecer. E depois de dar início ao conto desta bela história de vida, que a uns com certeza acreditarão e outros duvidarão. Cabe a cada um analisá-la e, sobretudo, refletir sobre ela. A ideia é essa. Contos do Fantástico, obviamente haverá umas que são verdadeiras, outras verdadeiras são, mas contadas na terceira pessoa, e eu fiz questão de contar esta para vos oferecer um bocadinho da minha história na primeira pessoa. E é isso que vamos começar a fazer. Para já com música de fundo do nosso Kimbo, África, para dar aquele cheirinho à África, aqueles fins de dia maravilhosos, princípios de noite bastante cedo, aquelas noites maravilhosas de luar, onde se via a lua cheia, as estrelas, por aí fora. E agora, sim, depois de relaxar e ter conversado aqui um bocadinho convosco, acho que estou preparado para começar a contar o meu conto fantástico num programa da nossa rádio fantástica, para gente
fantástica, de gente especial para gente especial. E o resto é treta. E então é assim. Notem bem. Passava das 3 da manhã e meto-me a caminho por uma estrada que estava completamente vazia. Completamente vazia. Imaginem aquelas regiões tão longas, que podemos chamar desertas, onde os postos de gasolina ficavam a cada 300, 400, 500 km. Faz-me lembrar aquelas viagens a Luanda, que se parava na Kibala, no Dondo, por aí fora. Bom, comecemos por não pensar, e por ser do fantástico, é melhor nem pensar no pior. Contudo, eu viajava sozinho. E do meu telemóvel, sinal népia, bateria se finito. Entretanto, a caminho, fura-se um pneu do meu velho carocha. Sim, do meu velhinho carocha. Eu tive um carocha. Grandes máquinas aquelas. O que é certo é que, para além do pneu furado, ouvi um grande batente no motor. Não sei se seria por falta de combustível, por aquelas, como nós costumamos dizer, rajadas, que normalmente os carros dão. De moto eu até tenho a palavra debaixo da língua e agora não me sai, mas pronto, contudo vocês estão a ver como se de um trovão se tratasse. E então até podia calhar que passasse alguém e, se fosse o caso do combustível, e me trouxessem por mero acaso, ou que por forças das circunstâncias não me quisesse fazer chegar ao destino. E é isso que a gente vai ver. Porque depois de umas horas a dirigir, e já assim meio ensonado, o que é que me lembrou? Ligar o rádio do carro, um rádio velhinho, e eu agarrei e começo à procura de uma estação que tocasse pelo menos boa música, ou ao menos um locutor a falar, nem que fosse qualquer baboseira. Era importante algo que me mantivesse desperto. Eram 3 da matina. Não se esqueçam disso. Quando iniciei a viagem. Eram 3 da matina quando me acontece isto ao carro. Contudo, o carro volta a pegar. Não foi falta de combustível, foi mesmo talvez gás a mais, e vamos disto, sigamos em frente e ver isto.
Eu queria ver se não me esquecia de pormenor nenhum. E então é assim. Tive dificuldade em encontrar uma estação na rádio. Um rádiozinho já velhinho. Mas lá girei o botão de uma ponta à outra. E só me saía das colunas. Vocês desculpem que eu estou a baixar aqui um bocadinho o som da nossa rádio. Só me saía, portanto, ruídos das colunas e nada mais. E era de extrema importância que algo me mantivesse importante. Desperto, desculpem. Insisti. Continuei a buscar, que às vezes devagarinho lá se sintoniza. Até que aos poucos uma música assim como que suavemente me chega primeiro aos olhos e depois aos ouvidos. Se me faço entender, parecia que via claves, pautas. Sem tirar nunca os olhos da estrada, agarrado bem ao volante e com aquela chiadeira a sair-me do canto de escape, resolvi estacionar e reparo que o marcador da rádio, do meu telemóvel e do meu relógio marcavam 3 da madrugada. E então, com aqueles pequenos suaves ruídos que me iam chegando em géneros de música, lá me contentei e ia captando maravilhosamente aquela emissora. Tocava uma ótima canção de rock antigo, aquele rock and roll antigo, cantado em inglês por um vocalista rouco, acompanhado de instrumental fora de série. E ali estava eu, feliz, com o achado, porque tinha sido um achado no meio daquela imensidão, daquela noite, daquela estrada, ali sozinho. Soube-me tão bem, que vocês não fazem ideia. Sem querer, e mesmo não sabendo as músicas, mas tendo-as assim em memória, por alguma razão, de imediato comecei a assobiar. Mas só a parte do refrão. Enquanto isto, pego, meto o carro a trabalhar, tomba, acelerador a fundo, agarrado bem ao volante, e aí vou eu embuto outra vez. Já com a rádio sintonizada, em boa companhia. Vamos embora. As estrelas, senhores,
meninos e meninas, senhoras, no céu, com uma noite luar esplêndida, brilhavam que vocês nem imaginam. Contudo, eu seguia totalmente solitário naquela viagem. Tive pena quando, a determinada altura, a primeira canção se foi esvaindo, anunciando o seu fim, como hão de compreender. E fiquei atento para ouvir quem seria o locutor, a voz a anunciar o nome da próxima canção, obviamente. E qual seria a maravilhosa banda, porque cá tinha memória. São daquelas coisas que a gente diz, eu sei que ouvi, sei que eu conheço, terá sido em criança, não sei, mas que eu tinha gravado, tinha, nem que fosse só o refrão. E que bem que me estava a saber. Porém, a estas horas da madrugada, convenhamos que a programação em qualquer rádio normalmente é automática, sem locução. E acabei por esquecer a música e assim começou a seguinte. Veio outra. Entretanto, quando os acordes da outra canção começaram a inundar o meu carochinha, comecei-me a perceber que atrás de uma canção e de outra eram sempre músicas que eu em memória trazia, antigas, e sempre a tentar adivinhar qual seria a banda a tocar. Mas assim que era cantado o primeiro verso, na última não tive a menor dúvida. Era um conhecido astro dos áureos anos do verdadeiro rock and roll. Na verdade, eu nunca fui um grande fã deste personagem, que não vou estar agora a divulgar. Mas havia várias das suas canções que eram maravilhosas de se ouvir. E aquela em particular era uma delas. Porém, com a minha pouca familiaridade, com a carreira deste ídolo, também não reconhecia a faixa da música. E se eu era um bom colecionador e sabido de música. Outros géneros, talvez, mas sempre se passa e sempre se ouve outras, e até em casa. Lá vá o diabo dizer-me, ouviste isto em criança, só que agora recordaste. Ou talvez um anjo, quem sabe. O que é certo é que eu ia inundado por boas vibrações e que a música exercia sobre mim, um êxtase
tão grande que canção após canção, com os olhos totalmente colados na estrada, com as mãos bem agarradas ao volante, só vos digo, pé ao acelerador, a saber-me tão bem, e sobretudo com os ouvidos bem atentos ao formidável som dos meus altifalantes do Carochinha. Depois daí de umas, sei lá, uns grandes e valentes quilómetros, ouvindo e grandes exemplares de música antiga e desta bela voz, a determinada altura, um locutor finalmente comunicou com os ouvintes. E ele anunciou as últimas faixas que tinham acabado de ser cantadas. E eu dei conta que conhecia a maioria daquelas bandas, mas nunca tinha ouvido falar em nenhuma daquelas canções. Achei que, se fosse um programa especializado em músicas raras de artistas conhecidos, talvez por aí eu compreendesse. Algumas rádios fazem este tipo de programação, mas dificilmente uma música obscura e uma banda tão famosa, tão boa, como qualquer daquelas que estava a passar, e naquela estação que eu consegui apanhar, não sabia tão bem. E depois, o facto da locutora ter feito a sua intromissão agradecendo à audiência, fez uma breve descrição do programa com uma voz que eu nem vos conto, impecável. Contudo, novas canções de grandes artistas que voltaram há pouco tempo da Terra. É verdade. Novas canções de grandes artistas que voltaram há pouco tempo à Terra. Só aí é que me fui dar conta de que a programação era composta exclusivamente por faixas de músicos, sabem de quê? Todos eles já falecidos. Achei muito curioso o comentário do locutor, mas o que ele disse parecia algo errado. Ou então era eu que não devia ter ouvido muito bem. Mas uma coisa é certa, é que estou a baixar mais um bocadinho aqui a música. Que quando percebi que a voz que passava a cantar em seguida na rádio era de uma intérprete muito conhecida do meu arimbo e já falecida há décadas.
Mas o incrível, o fantástico, por mais que vos possa parecer, ela estava a cantar uma canção novíssima, um sucesso que outro artista, que eu não me recordo o nome, não sei ainda hoje o nome, porque talvez venham a perceber depois mais tarde porquê. Tinha acabado de publicar essa música nem que 3 meses antes. E quem a cantava era essa grande senhora que já tinha falecido há décadas. No exato segundo da descoberta, houve um grande estouro. O meu carro deu um grande balanço, mas ouçam, deu um grande salto, como se costuma dizer, um grande tranco, rodopiou, fez peão, 360 graus, saio da estrada e choco direitinho contra uma árvore, de frente mesmo. Pam! Recordo-me na perfeição do para-brisas ter estourado e todo estilhaçado, completamente em fragmentos, ter entrado pelo carro adentro e eu ter batido com a cabeça contra o volante e por um momento tudo ficou escuro, como breu. E eu quietinho. E então o que é que aconteceu? E como dizia, via tudo negro e fiquei completamente quieto. Ou seja, com o embate, a rádio parou de funcionar. Mesmo depois de ter voltado a ficar calmo, não me preocupei mais em tentar ligá-lo outra vez, como é óbvio. A minha maior preocupação, desculpem, seria certificar-me de que não estava muito ferido, obviamente, e que o carro funcionava. Vejam lá a minha preocupação. Aparentemente eu estava bem. O carro, nem por isso, como devem calcular. Tentei várias vezes pô-lo a trabalhar, mas mentira, não consegui. Finalmente, eu estava a viver dos meus maiores pesadelos. Ali, completamente sozinho, numa estrada imensa, com um carro completamente estragado, sem telemóvel. Os ponteiros do relógio, minha gente, para que saibam, marcava exatamente 3 horas da matina. Do meu telemóvel marcava 3 horas da matina. O relógiozinho da rádio marcava 3 horas da matina. Saibam que eu desde criança sempre achei que esta era a pior
mas das piores horas da noite. Talvez porque era tarde demais para se estar acordado, ou cedo demais para esperar que o sol aparecesse, raiasse. Como eu sofri de ansiedade, pessoal. Não aguentei ficar ali parado dentro do carro. Mesmo que passasse algum veículo, aí fosse ali para o local, eu parecia ser o único motorista, se pode assim chamar, a estar naquela estrada, naquela noite, às 3 da matina. E também seria perigoso pedir ajuda a um estranho qualquer que por ali passasse, naquele horário. Compreendam isso. E esperar o dia raiar para depois então ir procurar um posto de gasolina mais próximo era perda de tempo. O que é que eu resolvo fazer? Tranquei o carro e pus-me a caminho pela beira da estrada e aí fui. Fui andando, usando apenas aquela lua maravilhosa que iluminava o meu caminho com aquelas estrelas brilhantes num céu lindíssimo, lindíssimo de morrer. O que é que acontece? Como eu já não tinha visto um posto há muito tempo, calculei que fosse possível estar próximo de algum. E a minha insistência em caminhar. Fui-me apressando, mas estava totalmente distraído. E ainda pensava naquela misteriosa estação de rádio que eu vi antes do acidente. E ainda ia assobiando os refrões que continuavam na minha memória. Andei por um bom tempo, pelo que me lembro, estrada afora, sem que nem um único carro passasse por mim e sem encontrar uma única placa a dizer quantos quilómetros ficava ao próximo posto. É pura das verdades. O que é que decidi? Decidi voltar para trás, voltar para o carro. Lá ao menos eu poderia tentar ouvir um bocadinho mais daquela música, talvez relaxar, passasse o tempo e até soubesse de onde é que vinha aquela bela voz, que era aquilo que não me saía da cabeça, sabendo eu que ela tinha falecido há décadas e cantava agora uma versão maravilhosa de outra música, de outro autor e publicada há uns 2 meses sensivelmente atrás. Pois é, minha gente, há coisas incríveis, há coisas fantásticas. Quando me aproximo do meu carro,
depois de um percurso de volta, onde ia respirando suavemente aquela brisa da noite maravilhosa, mas que me parecia particularmente longa demais. E eu sei entender porquê. Quando cheguei a um ponto em que vejo o carro e o local onde bateu, e reparo que há algo estranho no assento onde eu estava sentado. Com o meu cuidado, aproximei-me, esperei um pouco, tentei explicar-me racionalmente o que é que se estava a passar, mas no fundo, o que é que eu ia encontrar? Não fazia ideia. Agarrei, abri a porta sem pressa, absolutamente nenhuma, para me certificar de quem estava lá. Para meu espanto e para minha constatação, não foi de todo uma felicidade, nem pouco mais ou menos. Era absurdo. Sabem quem eu vi? Vi-me a mim mesmo com a cara e com a cabeça totalmente enfiada dentro do volante, sangrava, estava completamente sangrado, completamente, e tinha a roupa totalmente ensanguentada e estava totalmente imóvel e o sangue completamente seco. Ouçam os xingãs. Dei por mim e vi. Foi o meu fim. Só aí dei conta. Pois é, minha gente. Que fiz eu de imediato? Deixei-me cair de joelhos ao lado da porta do carro. Deixei-me cair com os joelhos bem assentes na terra. Olhei para o céu, para aquele céu lindo, brilhante, cheio de estrelas, iluminado por aquela lua maravilhosa. E rezei. Desatei a chorar sofregamente. Afinal de contas, a minha vida não tinha sido bem aproveitada. E eu tomei conta de que havia ainda muitas questões pendentes a tratar com muitas pessoas, familiares, amigos. Ou seja, aquela viagem que eu fazia era com um objetivo, minha gente. Era nem mais nem menos para mudar a minha vida. Era uma segunda oportunidade onde eu ia deixar todo o meu passado negro totalmente de lado e trilhar um caminho completamente diferente e honesto. A verdade é esta.
Estava comovido e desesperado. Ajoelhado, implorei a Deus que me desse mais uma chance. Ai, que vontade que eu tinha de voltar para casa naquela altura, de abraçar a família, de fazer as pazes com os amigos, amizades desfeitas, de colocar em prática antigos planos, etc, etc, etc. Caros amigos, para que saibam, fiquei num estado que vocês não imaginam. Tapei bem os olhos com as mãos para não ter mais aquela terrível visão da minha própria morte. E nesse momento, por milagre, não sei, mão divina, algo me lembrou a estação da rádio. E depois lembrou-me que todas aquelas pessoas que tinham estado a cantar já tinham falecido. E que a última que cantava, a última canção publicada há 2 meses antes, significava para mim que estas alminhas estavam noutra dimensão e conseguiam fazer trabalhos ainda mais inspirados do que em vida. Nem imaginam tal experiência. Mesmo assim, era muito doloroso pensar em abandonar as pessoas mais queridas e tantas coisas deixadas pela metade. Sendo eu ainda um jovem e podendo terminá-las de um jeito melhor, pelo menos resolvê-las, de certo. As lágrimas continuavam a escorrer-me pelo rosto e pela primeira vez em muitos anos, caros amigos, ergui os braços aos céus e, para além de rezar, pedi perdão a Deus. E pedi uma nova chance e que me desse um rumo novo para que a minha vida mudasse, caso aceitasse. Logo após isso, foi de súbito, cai em mim e sinto uma grande guinada na cabeça, uma dor de cabeça horrível. Abri os olhos e quando os abri só via faíscas, milhares de estrelas. E depois que eles voltaram a ver bem, sabem o que vi? Vi que estava outra vez sentado no assento do meu carro, paradinho no mesmo sítio, com a cabeça caída entre o volante do meu carroça. Levanto de leve a cabeça
e vejo os primeiros raios de sol a surgirem no horizonte. Oh, minha gente! No entretanto, um senhor que havia estacionado a sua caminhoneta um pouco mais à frente tentava falar comigo e dizia-me assim: oi, sei lá, ó moço, o moço está ferido. O moço está ferido e de que maneira? Sabe que ficou inconsciente bastante tempo? Pois é, minha gente. Sabem que mais? A rádio continuava ligada, com o marcador das estações no mesmo ponto que antes, tal e qual. Só que das colunas só saía ruído. E é assim, caros amigos, foi este o meu conto, um conto que considero fantástico e que assim vou terminar e vocês tirem as vossas ilações, que eu tirei as minhas. Um bem-aja a todos. Quero que saibam que a nossa rádio vos adora e que o nosso lema é juntos convosco, sermos hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. FM Clube, voz da comunidade do Cansa Sul, a transmitir como sempre em ondas curtas, médias, compridas, as distâncias que vocês desejarem, desde que eu chegue e chegue bem, é o que interessa e está-se bem. E assim termino por hoje o primeiro episódio, ou o primeiro programa de Conto dos Fantásticos. Fiquem bem e com oh yes, curtam, bom som, rock and roll, The Monkees.